Fala Champion, seja bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje nós vamos subir uma base de dados SQL Server com Docker, utilizando o Docker Compose e configurar um repositório para persistir os dados da nossa aplicação. Mas afinal, o que é Docker? Essa aqui é a documentação oficial do Docker e ele é uma ferramenta open source em que você consegue criar imagens, por exemplo, do Redis, do Ubuntu ou do SQL Server e rodar essas imagens dentro de containers apartados, separados, e cada container contém os recursos necessários para sua imagem rodar, por exemplo, para um SQL ser executado. E também nós temos o Docker Composer, que é uma ferramenta onde você configura todos os comandos do Docker e você consegue também configurar a execução de vários containers Docker em um único arquivo, em um único comando. Então, dessa forma, você consegue subir todos os containers que a sua aplicação precisa de uma única vez. Por exemplo, se a sua aplicação precisa de um Redis e de um SQL Server, você consegue subir esses dois containers de uma única vez e também derrubar esses containers de uma única vez. Então vamos nessa, vamos começar a escrever o nosso Docker Compose para subir a nossa aplicação, para subir o SQL da nossa aplicação, e depois vamos utilizar o Dapper para acessar a base de dados. Se você ainda não tem o link dessa aplicação aqui da Digital Account, eu vou deixar o link nos comentários desse vídeo, então você pode acessar no primeiro comentário, e vou deixar também o link da documentação do Docker, onde você consegue também fazer o download aqui da ferramenta para você utilizar esses comandos que nós vamos fazer aqui no vídeo. Então, na nossa aplicação, a gente vai vir aqui na Solution, adicionar um novo arquivo, vou adicionar um novo item, vai ser do tipo texto mesmo. Vamos adicionar um arquivo chamado dockercompose.yml, que é a extensão que a gente vai usar para escrever o nosso Docker Compose. Eu vou copiar aqui, eu já tenho ele pronto. Basicamente, a gente especifica quais são os services, no caso aqui, quais os containers que a gente vai subir. Então, eu vou subir um container de SQL Server, e aqui é o endereço dessa imagem que a gente está usando, no caso aqui é 2019. As configurações do ambiente, do environment. Então, essa aqui é a senha que a gente vai acessar na nossa base, o usuário vai ser SA. Esse accept aqui é referente ao contrato de licença de usuário final, então a gente está aceitando esse contrato para utilizar. E esse MSSQL-PID é o tipo da licença que a gente vai usar, nesse caso aqui é de desenvolvimento, a developer, para a gente usar aqui no nosso ambiente de desenvolvimento. E aqui a gente especifica qual porta nós vamos expor para acessar essa base de dados. No caso, a gente está deixando a porta padrão aqui 1433. Eu vou apagar o container que eu já tinha aqui local, para a gente começar do zero. Então, eu vou abrir o Developer PowerShell aqui. Se ele não estiver aparecendo aqui no seu Visual Studio, você pode vir aqui em View, Terminal, e aí você vai ter acesso aqui ao PowerShell. Ou também, se o CMD default estiver configurado, vai abrir ele aqui, mas você consegue executar. Eu vou dar um comando aqui, docker compose up-d. Esse Docker Compose é um comando que vai buscar um arquivo nessa pasta com esse nome, já esse padrão de nome, Docker Compose. O up significa que nós vamos subir esse arquivo, e o -d é que eu quero que ele rode em background, não fique travando aqui o meu terminal. Então vamos rodar.
Se você ainda não tiver essa imagem do SQL instalada, baixada, ele vai baixar essa imagem para depois subir o seu container. E aqui no meu caso ele já startou. Se eu der um comando docker ps para ele listar os containers que estão rodando, a gente já vê que ele está rodando aqui, ó, SQL Server 2019 na porta 1433. Para acessar essa base de dados, eu vou usar essa ferramenta Azure Data Studio. Vou deixar o link de download dela também aqui nos comentários. Vamos abrir aqui essa ferramenta. Se você tiver instalado também o SQL Server Management, você consegue usar ele normalmente. No caso aqui nós vamos utilizar essa ferramenta porque ela é um pouco mais leve. Então a gente vai vir aqui em New Connection e vamos colocar os dados aqui da nossa base. Então o server vai ser localhost, vírgula, a porta que é 1433, Authentication Type SQL Login, o usuário é SA e a senha que a gente especificou aqui no nosso Docker Compose, que é pes@word. Database vou deixar aqui configurado default e vamos conectar. Conectado, então vou clicar aqui em cima desse server, vou dar clicar com o botão direito, dar um new query e vamos criar aqui a nossa base de dados para a gente usar na nossa aplicação. Então vou dar um comando create database e vou chamar ela de digital account. Vou executar. Vou dar um use da digital account para entrar na minha base de dados que eu acabei de criar. E vou executar um comando agora para criar uma tabelinha de customer que a gente vai usar na nossa aplicação. Então eu já tenho um comando pronto aqui. Vou criar uma coluna ID que vai ser um primary key identity, né, para ela se auto preencher, vai ser do tipo int. Vamos ter essa coluna name, e-mail e document. Então selecionar tudo aqui e executar. Então a gente já tem aqui a nossa base de dados criada com uma tabela customer também já criada sem nenhuma informação por enquanto. Então a gente já tem o nosso Docker Compose aqui configurado. E agora nós vamos mexer aqui nessa camada de infra repository para adicionar o nosso repositório. Vamos criar uma pastinha aqui dentro. Add new folder. A pastinha vai chamar dbcontext. Já existe essa pastinha aqui, deixa só. Vou limpar aqui na minha pasta, já tinha ela, eu vou apagar para criar. Então vamos ver aqui, dar um adicionar dbcontext. E dentro dessa pastinha nós vamos criar uma classe chamada dbcontext também. E essa classe vai ser responsável por abrir e gerenciar a conexão com a nossa base de dados. Essa classe, como nós vamos configurar a injeção de dependência para ela, ela vai precisar ser pública, né? Porque a gente está configurando a injeção de dependência na camada de Web API. Dentro dessa classe, nós vamos precisar de uma connection string para acessar a base de dados. Então, vou criar um field aqui chamado connection string. E vou clicar aqui com o botão direito nele para adicionar aqui em Quick Action. Vou colocar essa opção aqui para gerar um construtor. E aí ele já configura para mim aqui esse parâmetro no construtor.
Dentro do construtor, a gente está setando a connection string que a gente recebe aqui, mas na verdade eu quero acessar essa connection string das minhas configurações. Então eu vou precisar receber essa interface que é a configuration como parâmetro. E para isso a gente vai precisar instalar o pacote aqui que tem essa interface. Então vamos vir aqui em dependências, vem aqui em gerenciar pacotes. E nós vamos precisar adicionar algumas extensões. Vamos instalar essa Microsoft Extension Configuration. Essa aqui é para a gente conseguir receber aquela interface configuration como parâmetro no nosso construtor. Microsoft Extension Configuration. Essa aqui, ó, Microsoft Extension Configuration. Instalar ela. Vamos aproveitar também e já instalar o pacote Dapper, que é o que a gente vai usar para acessar a nossa base de dados. E vamos instalar também a System Data SQL Client para a gente conseguir conectar aí no nosso SQL Server. Então, instalado esses três pacotes, a gente já consegue avançar aqui com a nossa implementação. Então aqui nós vamos receber a interface iConfiguration. Vou dar um Ctrl ponto aqui para dar o using do Microsoft Extension Configuration. E nós vamos acessar desse configuration, nós vamos obter a connection string chamada digital account. E para isso, a gente precisa vir aqui na nossa Web API e adicionar um app settings para nossa aplicação. Então, eu clicar com o botão direito, adicionar novo item. Esse item vai ser do tipo texto e nós vamos chamar de app settings.json. Dentro desse app settings, nós vamos configurar a nossa connection string. Eu vou colar aqui no meu. E essa connection string, deixa eu ver aqui que ele está reclamando do tipo do arquivo. Vou ir aqui, vir em adicionar novamente e colocar aqui o tipo JSON. E aí sim, escolher esse app settings file. Ele já até trouxe para a gente aqui a connection string. Nós vamos chamar de digital account e vamos passar as informações da nossa base de dados. Vou lá aqui, vai ser o server localhost 1433, database digital underline account, o user ID vai ser SA e o password, essa senha que a gente definiu lá no nosso Docker Compose. Com isso, dentro dessa classe dbContext, a gente consegue acessar a connection string chamada digital account. Agora que a gente já tem a connection string aqui local, a gente pode adicionar um método para retornar a interface idbConnection e o nome desse método vai ser createConnection. E basicamente esse método vai retornar uma instância do SQL Connection passando a nossa connection string. Então a nossa classe dbContext está pronta.
Vamos adicionar aqui dentro dessa pastinha dbContext também uma interface chamada idbContext, para a gente conseguir configurar a injeção de dependência. Ela vai ser pública e ela vai ter um método que a gente implementou aqui na nossa classe, que vai ser esse createConnection. Então a gente já tem agora a nossa classe dbContext criada, que ela recebe aqui as configurações e seta connection string e cria uma conexão retornando uma nova instância aqui do SQL Connection. E agora nós vamos modificar o nosso repositório, que é esse add customer repository. E a gente estava com esse repositório adicionando nessa lista local aqui de customer, a gente pode remover ela. E agora nós vamos receber nesse repositório a nossa classe lá dbContext, passar a interface dela, dbContext, chamar ele de dbContext e vou dar um Ctrl ponto aqui para ele gerar o construtor recebendo e setando aqui o meu dbContext. E agora aqui no meu add customer eu vou adicionar a minha query de insert, que vai ser uma query insert into o nome da tabela customer e o nome das propriedades que eu vou preencher, que vai ser name, e-mail, document, e os values eu vou passar como parâmetro, que vou adicionar com o mesmo nome ali, vai ser name, e-mail e document. E agora vamos configurar, deixa eu ver aqui, tem que fechar aqui dentro. Vamos configurar agora os parâmetros. Então vou criar uma variável aqui de parâmetros e ele vai ser do tipo new dynamics parameters, esse aqui é do Dapper. E nós vamos configurar aqui, adicionar o primeiro parâmetro, que vai ser parâmetro chamado name. O value dele vai ser o meu customer.name e o tipo vai ser system.data. Cadê aqui o string? Vai ser do tipo string. Vou copiar e colar porque todos vão ser string. Então esse aqui vai ser o name, vou acessar vai ser o e-mail, vou acessar o e-mail do customer. E agora o document, vou acessar também o document aqui do customer, todos são strings. Agora a gente vai acessar aqui a nossa... Vamos pegar a conexão com o SQL, então vamos adicionar uma variável aqui connection e vamos obter do dbContext.createConnection para ele abrir para a gente. E eu vou dar o using aqui para ele fechar essa conexão, né, depois que a gente terminar aqui de executar esse método. Vou vir aqui e chamar o connection.execute e esse execute, que é um comando que ele vai executar uma ação na base de dados e ele pode retornar um inteiro ali, por exemplo, com o ID do que foi inserido, mas no caso eu não quero que ele me retorne nenhuma informação, só quero que ele execute mesmo esse comando lá na base de dados. Então ele vai executar esse comando com esses parâmetros. E agora que a gente já modificou o nosso repositório, só falta a gente configurar a injeção de dependência lá do nosso dbContext. A gente já tem configurado a injeção de dependência do repositório, mas ele estava como singleton aqui porque a gente estava usando uma lista local. Nós vamos alterar ele para scoped e vamos adicionar aqui um singleton para o nosso dbContext. A interface dbContext
vai ter a referência dessa classe dbContext. Eu só ver se eu peguei do local certo, infra repository context. Infra repository, o que ele está reclamando? dbContext e não pode. Só ver aqui se ela tá public interface certinho. A gente tem que implementar aqui a classe dbContext. Implementar a interface dbContext na nossa classe dbContext. Então, está configurado aqui a injeção de dependência. Vou abrir aqui o meu use case, colocar um breakpoint aqui nessa parte que chama repositório. Vamos subir aqui a nossa aplicação. Ele deu algum erro aqui, ó. Vamos ver. Ele está reclamando. Falando que já tem uma definição. Deixa eu só ver aqui. Eu tinha adicionado uma classezinha aqui de teste. Eu já excluí ela. Deixa eu buildar, ver se está buildando certinho. Maravilha, buildou. Agora sim vamos executar. Subindo aqui. A gente tem o Swagger configurado para essa aplicação, então ele vai subir aqui o Swagger para gente. Com o nosso endpoint add customer. E vamos tentar adicionar aqui um customer maria@gmail.com. Como a gente adicionou validação de CPF, a gente precisa de um CPF válido, então vou gerar um CPF aqui válido. Escolher aqui para gerar sem pontuação. Aqui. Vamos executar. Chegou aqui no Add Customer. Vou dar um F10 aqui. Ver se está tudo certinho. Um F11 para entrar no repositório. Criou nosso script aqui de query. Vamos adicionar os parâmetros. Abrir uma conexão. Ó, conexão. Pegou aqui certinho os dados. Maravilha, pegou a base de dados e agora vamos dar o execute. Executou, vou dar um continuar aqui. E agora a gente vem aqui na nossa base para ver se ele inseriu corretamente. Inseriu, ó. Então a gente conseguiu inserir o registro aqui usando o Dapper, subindo também uma imagem SQL Server com Docker e adicionamos o Docker Compose para subir o nosso container, né? Passando aqui as configurações que a gente precisa para esse container. E a gente tem o Dapper instalado agora para utilizar todos os métodos que ele tem. Então você pode dar um query, por exemplo, para retornar alguma informação da base de dados. Você pode dar um execute escalar para ele executar alguma operação e retornar um valor. Você pode ter o próprio execute executando o comando retornando integer para retornar, por exemplo, o ID, né, desse customer que foi inserido. E nos próximos vídeos, conforme a gente for avançando na implementação da API, nós vamos ter comandos aqui de get, vamos usar mais métodos do Dapper. E se esse vídeo foi útil para você, se ele te ensinou alguma coisa nova, eu peço que você se inscreva no canal, compartilhe com as pessoas que você acha relevante compartilhar esse vídeo.
Te vejo na semana que vem. Um abraço e até mais.